Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Aos Romanos, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos tem dado, pelo fôlego de existência que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E mesmo com toda dificuldade, ou talvez quem não está tendo tanta dificuldade, nós temos motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor sempre. Meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite uma passagem do texto sagrado, na carta aos Romanos, capítulo 4, apenas alguns versículos. Versículo 16 a seguir. Romanos 4, versículo 16 a seguir. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Graças a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanham com os olhos. Diz assim o texto sagrado: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, quem de nós não gostaria de ter a fé de Abraão? Eu gostaria, você gostaria? Quem gostaria aqui de ter a fé de Abraão? Louvado seja Deus. Talvez você não tenha percebido ainda, ou não atentou para a amplitude daquela palavra deixada em Tiago, na carta de Tiago, que diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós, mas ele orou com fé, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois ele orou de novo e aí choveu. O que Tiago está querendo nos dizer? Que tudo o que nós quisermos pela fé, segundo a palavra de Deus, nos será feito, nos será concedido. Então, uma boa notícia nós temos através da palavra de Deus. Se você tem o desejo de ter uma fé, de possuir uma fé como a fé de Abraão, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Se você tem vontade de ter, você pode ter. A palavra de Deus nos ensina que nós podemos ter uma fé igual à fé de Abraão. E nessa noite eu queria falar um pouco conosco, através do Espírito, se o Senhor nos permitir, sobre como que nós podemos fazer, como que nós podemos, dia após dia, construirmos uma fé, ou trabalharmos para que haja dentro de nós uma fé como a fé de Abraão. Em dias tão turbulentos, irmão, de tanta confusão religiosa, de tanto ensinos, de dogmas, nós passamos por umas décadas aí, onde se pregava mais os dogmas, os credos da igreja, da denominação, do que propriamente a palavra de Deus. Hoje nós vivemos o oposto disso, Nós ouvimos muitas mensagens que não valorizam os dogmas, que não valorizam os credos da igreja, que não valorizam o comportamento, as regras de uma determinada denominação, mas beiramos já uma anarquia religiosa, porque cada um fala o que pensa,
Qualquer pessoa hoje que souber falar um pouquinho, ele abre um canal lá no YouTube, ou ele cria um Instagram dele, começa a emitir as opiniões, se acha um entendido na fé, mas muito poucas pessoas têm pregado sobre a fé, ensinado sobre a fé bíblica, a fé teocêntrica, a fé cristocêntrica, a fé segundo a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus disse assim: todos aqueles que creem, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Nós precisamos nos dias de hoje, mais do que nunca, ter uma fé, ou crescermos na nossa fé, segundo as Escrituras, segundo o que a palavra de Deus nos diz. E eu queria trazer essa mensagem para nós hoje, para nós observarmos na pessoa de Abraão, descrita nesse texto aqui de Paulo aos Romanos, como é que nós podemos ter uma fé semelhante àquela. Meus irmãos, a fé de Abraão é notavelmente a fé mais bonita do Antigo Testamento. Os escritores bíblicos e todos nós já reconhecemos Abraão como o pai da fé. A fé talvez mais poderosa do Antigo Testamento, e nós vamos descobrir daqui a pouco por que Abraão tinha essa fé tão poderosa, quais eram as características e como que nós podemos fazer para ter essa fé na nossa vida, para nós não ficarmos, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, como crianças, que um vento de doutrina nos leva de um lado para o outro, mas temos uma fé firmada em Deus, uma fé que nos traga posicionamento espiritual e que nos traga, acima de tudo, convicções de quem é a pessoa que nós servimos, para a qual nós trabalhamos e vivemos, e em quem nós esperamos, por fim, a vida eterna. Antes de nós entrarmos propriamente na palavra, de dizer, explicar para os irmãos como que nós podemos fazer para ter essa fé, eu queria fazer 3 observações sobre a questão da fé. Primeiro, eu já dei uma introdução aqui, a nossa fé, irmãos, a fé que nós temos, ela foi gerada por Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele gerou a nossa fé antes de nós existirmos no plano eterno, na eternidade, antes do início da fundação do mundo. Jesus já gerou, ele já criou a nossa fé, e ele consumou essa fé ao vir aqui na terra e morrer para nos propiciar dos nossos pecados, para nos salvar da nossa vida de condenação. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Por que eu estou dizendo isso? Esses dias eu estava ouvindo um debate numa rádio, e os dois debatentes, um estava defendendo um ponto de vista dele, e o outro estava defendendo o ponto de vista particular da denominação dele, uma seita herética que tem por aí. E esse indivíduo da seita, ele estava dizendo que o texto fora traduzido errado, o texto de Hebreus, quando diz que Jesus era o autor e consumador da nossa fé. Ele disse que Jesus não era o autor e consumador da nossa fé, mas o apóstolo Paulo, ele deixou claro que todas as coisas sobre a face da terra, no universo e no céu, foram feitas por Cristo, em Cristo e para Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Por que é importante nós dizermos isso antes de entrar nessa questão da fé de Abraão? Porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Muitas pessoas dentro da igreja, elas não têm uma fé aperfeiçoada, e elas ficam desorientadas, elas não sabem como fazer para fortalecer a sua fé, para ter uma vida de fé verdadeira. Meu irmão, é só você ir na Bíblia e ler as coisas que Jesus falou, ver o testemunho que Jesus Cristo deu, que você vai acrescentar a sua fé. Você vai ter uma fé, porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Segunda observação, Jesus Cristo gerou essa fé em nós, e Ele consumou e consuma ela a cada dia através da sua palavra. O texto que eu mencionei agora de João 7,38. Meus irmãos, nós não podemos ter uma fé baseada em sensações. Eu não posso ter uma fé, preste bem atenção no que eu estou dizendo, eu não posso fundamentar a minha fé no que o irmão me fala, ou no que o fulano me transmite.
Eu não posso aceitar uma fé baseada no que eu sinto ou o que eu imagino. Muitas pessoas no começo da jornada de fé deles, eles cometem esse erro. Eu tenho certeza que todos vocês já cometeram. Eu também já cometi. Meus irmãos, quando eu entrei para o Evangelho, que eu vim para a Assembleia de Deus, eu mesmo comecei a crer em coisas que a Bíblia nunca disse que eu precisaria crer. Eu tinha costumes, eu adquiri costumes ou desenvolvi costumes na minha vida e no meu comportamento que era coisa da minha cabeça. Em várias áreas, lá da administração da minha casa, no meu trabalho, às vezes eu começava a sentir as coisas assim, imaginava, e eu começava a crer naquilo. Aí vinha um irmãozinho mais do manto, ou mais sem experiência, né? Mais sem experiência, sem conhecimento bíblico, e ainda incentivava aquilo. Quantos de nós não conhecemos de cor e salteado a história dos usos e costumes da Assembleia de Deus há 30, 40 anos atrás? Há 50 anos atrás, irmãos, os irmãos tinham que vir para o culto ou para as reuniões de ministério de chapéu. Em alguns lugares até hoje, o uso do terno e da gravata é indispensável. Outros criam e creem, ainda tem pessoa que crê assim, que a mulher não pode usar calça, não pode usar batom, não pode usar maquiagem. E aí às vezes, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente fica se perguntando de onde surgiu essas coisas. Irmãos, eu tinha usos e costumes no começo da minha fé, que eu ficava invocado com eles, eu mesmo. Por quê? Porque eu recebi o Espírito Santo, começava a sentir aquilo às vezes do meu próprio espírito, da minha própria emoção, e eu começava a crer que aquilo era um dogma, era uma crença mesmo, era uma regra de fé. Mas aí o Espírito Santo me incomodava: Luiz, não está certo, Luiz, não está certo, você tem que procurar. E aonde eu encontrei explicação para me poder fundamentar a minha fé, a fé que hoje eu tenho, que continua crescendo, eu espero que amanhã esteja maior. Aonde que eu encontrei? Na palavra de Deus, estudando. Eu já disse aos irmãos aqui, torno a dizer, irmãos, para crescimento espiritual e para crescimento na fé, uma fé verdadeira, não existe caminho fácil. Você vai ter que se debruçar sobre o texto, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que confrontar texto com texto, você vai ter que ler bons livros sobre os assuntos para poder te ajudar, para você ter uma fé alicerçada na palavra. Aleluia. Na palavra. Houve uma época da minha vida ali em São Roque que eu comecei a trabalhar muito com palestra para casais. E aí eu fui me preparar, né? Comprei vários livros, eu tenho vários livros sobre casais, vida conjugal cristã. Irmãos, tinha coisa que eu lia nos livros que eu falava: não, eu não aceito isso aqui. Pastor, eu lia assim no livro, eu lia, relia, eu não aceito, é liberal demais, isso aqui não pode, não concorda com a minha fé. Mas aí eu comprei um livro uma vez chamado Ato Conjugal, e o pastor ele traz um manual de comportamento e de vida conjugal. E detalhe, nesse livro dele, cada afirmação que ele fazia, ele punha um texto bíblico. Aí não teve jeito, as minhas teorias, as minhas convicções errôneas, todas tiveram que cair por terra. E eu fui aprendendo, irmãos, que se eu quero alicerçar a minha fé, eu preciso ir na palavra de Deus. A todos quanto creram, segundo lhes diz a Escritura, a palavra de Deus. Pastor, eu quero ter uma fé verdadeira, uma fé rocheira, uma fé pura. Então vá para as Escrituras, veja o que a palavra de Deus diz sobre fé, e aí o que a palavra de Deus te disser sobre a fé, pode acreditar, porque é verdade. E você querendo ou não, você gostando ou não, é o que está na Escritura que vai se cumprir e que vai ficar para a vida eterna. Terceira observação sobre a fé que nós precisamos saber, meus irmãos, a fé, a nossa fé, a fé verdadeira, ela nunca anda sozinha. Em todas as Escrituras, a fé não anda sozinha. Diga para o irmão que está do seu lado aí: a fé verdadeira não anda sozinha. Ela sempre trará uma amiga ou uma companheira fiel do lado dela. Eu anotei só 3 aqui, só 3. Primeira companheira fiel da fé, a graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: portanto, irmãos, é pela fé, versículo 16,
para que seja segundo a graça. A fé tem uma grande companheira, a graça de Deus. Pastor Luiz, eu quero entender mais sobre a graça. A graça, nós já temos uma definição teológica, é um favor imerecido. Mas dentro do texto em que ela tiver inserido, ela pode significar muitas outras coisas. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a graça é um favor imerecido de Deus para a salvação de todo aquele que em Deus crê. Favor imerecido de Deus. Em Daniel capítulo 1, versículo 8 a seguir, a Bíblia diz que a graça de Deus foi dada a Daniel, para que Daniel tivesse um certo carisma, para que Daniel fosse aceito perante o copeiro mor. O que é graça nesse texto? É esse carisma, essa graça. A Bíblia diz que a igreja antiga, ou a igreja primitiva, ela caía na graça de todo o povo. As pessoas queriam vir, porque olhavam para a igreja e viam a presença de Deus. A graça de Deus nesse contexto pode significar isso. Talvez você não é uma pessoa bem aceita, talvez você vai trabalhar num lugar onde as pessoas não vão te querer muito bem, mas você ora a Deus, você não está pronto para ser receptivo naquele lugar, para ser bem recebido, mas Deus derrama a graça dele sobre você, e as pessoas passam a te amar, pelo Deus que há em você. Isso é graça. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro vai e edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica. O que é graça nesse texto aqui de 1 Coríntios 3,10? Inteligência espiritual, sabedoria, conhecimento de Deus, das coisas do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto. Quer ser inteligente espiritualmente falando? Quer ser sábio nas coisas de Deus? Clama pela graça. Meus irmãos, a graça é a companheira fiel da nossa fé. Não é possível nós termos fé em Deus, uma fé perfeita, sem a graça do Senhor. O Senhor já nos garantiu isso. Nós precisamos do favor de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes, pastor Pio, fica se rogando: irmão, você não conseguiu a sua bênção porque você não crê. Irmão, você tem que crer como eu determinei, irmão. Olha, eu tive um problema desse, eu determinei. Eu falei: eu não aceito. Meu irmão, deixa de arrogância, deixa de bobagem. A fé que você tem é pela graça. É pela graça. É porque Deus teve misericórdia de nós e falou: olha, eu vou colocar fé no coração desses aí. Eu vou colocar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, por natureza, por causa do pecado, nós não conseguimos crer em Deus. Quantos anos eu e você não vivemos longe de Deus, apartados de Deus, sem conhecimento do Senhor? Por quê? Porque Deus ainda não tinha derramado sobre nós a sua graça. Mas o dia, Tito capítulo 3, versículo 8 a seguir, Paulo diz: no dia em que nós encontramos o Senhor, nós somos lavados pela lavagem do Espírito Santo. Aí nós começamos a crer, aí nós começamos a entender o nosso Deus, aí pela graça de Deus nós fomos fortalecidos na fé, e hoje nós podemos falar de Deus como quem fala do marido, da esposa, como quem fala de um amigo, como quem fala de um passageiro no ônibus. Nós podemos falar de Deus como quem conhece realmente a Deus. Por quê? Porque Jesus pôs essa fé em nosso coração. Mas não fique arrogante, não. Se você tem fé para transportar um monte de um lugar para o outro, para curar o enfermo, para expulsar o demônio, para pregar com autoridade, não fica arrogante, não. Fica humildezinho, porque essa fé que Deus nos deu é pela graça. É um favor que nós não merecemos. Segundo companheiro da nossa fé, que não pode faltar, o amor de Deus. Meus irmãos, vocês já observaram, e aqui eu quero fazer uma crítica, não a nossa igreja Assembleia de Deus de hoje, mas a do passado. Vocês já observaram quem aqui é mais velho na fé, não que eu seja? Quem aqui é mais fé na fé? Vocês já observaram que as igrejas, Assembleia de Deus, Deus é amor? Eu menciono não como uma crítica pejorativa, irmãos, mas uma observação, uma constatação. Irmãos, vocês lembram que essas igrejas tinham muito poder, muito mais poder do que nós temos hoje.
mas a gente via nas igrejas assim, uma falta de amor. Já observaram? Não precisa, pode ficar tranquilo, é uma constatação. Às vezes você chegava, conversava com o irmão, pastor, a gente via transbordar no irmão o poder de Deus. O irmão punha a mão na cabeça da gente, Deus revelava tudo. O irmão orava e Deus curava. O irmão profetizava, podia marcar os dias, acontecia. Mas você sentia no irmão que o irmão não tinha o perfeito amor de Deus colocado no coração dele ainda, ou operando perfeitamente na vida do irmão. Eu tive essa oportunidade, conheci várias pessoas. Eu conheci pastores, irmãos, pastores presidentes, com mais de 30, 40 anos de ministério, que em determinadas áreas do ministério, eles ainda não eram aperfeiçoados no amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, ele diz o seguinte: porque circuncisão e incircuncisão para Deus não são nada, mas sim a fé que opera por amor. A nossa fé, ela tem que ser sempre acompanhada por amor. O pastor mencionou aqui semana passada, se não me engano no domingo, ele mencionou aqui na escola bíblica: ainda que nós falássemos a língua dos anjos e dos homens, ainda que nós dessemos todos os nossos bens para serem consumidos, ainda que nós nos dessemos, se nós não tivermos amor, é como o metal, o sino que soa, não tem valor. A nossa fé tem que ser uma fé que transborde em amor. Amor. Terceiro companheiro ou companheira da nossa fé, as boas obras. Tiago deixa bem claro isso. Não adianta nós termos fé se nós não tivermos boas obras. Aí é aquele debate que todo mundo já conhece, né? Ah, mas Abraão está sendo justificado só pela fé? Não, irmãos, nós somos justificados pela fé para a salvação. Para a nossa salvação é fé somente. Fé e graça. Mas se nós temos a fé, se nós somos de Cristo, esta fé em nós tem que nos levar a praticar boas obras. Quanto tempo, pastor? O tempo todo. Aos Gálatas, Paulo disse: olha, não vos canseis de fazer bem, não vos canseis, ou seja, é para a vida toda. Nós temos que deixar, principalmente nos dias de hoje, e eu glorifico a Deus nessa parte, porque aqui na Vila Boa não é assim, irmãos, pelo menos o que eu tenho visto, graças a Deus. Nós temos que parar de falar e fazermos. Aqui na Vila Boa é o contrário. Aqui, graças a Deus, os irmãos falam pouco e fazem muito. Eu sou testemunha disso na minha vida, na minha casa, eu sou testemunha. Louvado seja Deus. Acerca disso, irmãos, cresceis cada vez mais. Glória a Deus. Passa para as outras igrejas, para as outras pessoas que você vê que fala muito, né? Ah, nós vamos fazer isso, nós fazemos isso, nós fizemos isso para o irmão, nós fizemos isso para aquele. Não, irmãos, nós temos que fazer e lançar o mar do esquecimento. Deixa para lá. Você fez? Glória a Deus, aleluia, que Deus te deu graça, Deus te deu vitória, Deus te deu força para você poder fazer uma boa obra. E nós temos que não nos cansar, nós temos que todos os dias levantar: Senhor, qual é a boa obra que eu posso fazer hoje? Talvez é fazer uma grande doação, talvez é fazer uma oração, talvez é ligar para o irmão, talvez é ligar para o pastor: pastor, como o senhor está? Sentir de Deus de orar pelo senhor, sentir de Deus de ministrar uma palavra sobre a vida do senhor. Talvez ir lá fazer uma visita, não falar nada, ficar sentado ouvindo, talvez fazer uma pergunta. Eu não sei qual que é a boa obra, mas Deus sempre tem uma boa obra preparada para que nós andemos nela. E fé que não tem obra é uma fé morta, segundo Tiago. E eu creio que Tiago diz. Amém? Devido às observações feitas, vamos entrar na questão aqui de como que nós podemos fazer para nós termos a fé de Abraão. Primeira coisa que nós observamos nesse texto aqui, meus irmãos, a nossa fé tem que ser puramente em Deus. Primeira coisa, olha o que Paulo diz aqui no versículo 17. Preste bem atenção, eu vou ler só a parte que Paulo diz aqui. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual
creu, a saber, Deus. Por que a nossa fé, para ser uma fé como a fé de Abraão, precisa ser uma fé só em Deus? Porque hoje, irmãos, e já nos tempos bíblicos também era assim, a gente diz hoje força de expressão, mas sempre foi assim. Meus irmãos, nós somos mestres em procurar, eu disse aos irmãos aqui essa semana no Círculo de Oração, nós somos mestres em procurar coisas físicas para viabilizar a nossa fé em Deus. Nós somos mestres em pegar amuletas, pegar alguns amuletos e colocar no caminho entre nós e Deus. É sempre uma coisinha. Quando o pastor ou os pregadores não instigam isso na igreja, a igreja mesmo busca por si. É sempre uma imagem, às vezes é um óleo, às vezes é uma água benta, né? Podemos dizer assim, porque a água orada é uma água benta. Às vezes é uma rosa, às vezes é um lenço, às vezes é um determinado pregador ou um cantor, não é assim? Uma fotografia. Todos nós já cometemos esse erro, irmãos. A nossa fé sempre tem que ter uma ponte. A gente não consegue ir direto a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Abraão creu em Deus. Em Deus. Sabe por que é importante a gente ressaltar isso? Porque Abraão, eu disse às irmãs aqui no Círculo de Oração, Abraão não tinha nada do que nós temos, irmãos. Nada. Abraão não tinha uma igreja para congregar, Abraão não tinha pastor sobre ele, Abraão não tinha presbíteros para ajudar ele, Abraão não tinha não tinha nada, era só Deus. Irmãos, você já parou para pensar que Abraão não tinha nem Jesus Cristo? Abraão, pastor, não tinha nem a palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Era fé mesmo, e era fé em Deus. Nós precisamos parar com isso. Irmão, mas se você não fizer uma campanha, eu não creio que eu vou receber minha bênção, eu não creio que Deus vai atender se você orar, tem que ser o pastor, tem que ser o irmão fulano, porque se Deus não me der um sinal, eu não vou, se Deus não fizer isso, eu não vou. Irmãos, ou nós cremos em Deus, ou nós não cremos perfeitamente. A verdade bíblica é essa. Olha, pastor, eu queria ter a fé de Abraão, então aprenda isso. Nós cremos em Deus, acima de tudo e acima de todas as outras coisas. Nós podemos ter algumas coisas? Podemos ter algumas coisas. Deus não proíbe certas coisas que nós fazemos, mas nós temos que aprender a não colocar nada entre nós e Deus. A nossa fé, a Bíblia diz que nós temos que aprender a falar com Deus como quem fala com um amigo. A morte de Jesus, em boa parte, foi para isso, foi para rasgar o véu. Quando aquele centurião romano veio falar com Jesus, o que ele disse para Jesus? Jesus, olha, cura a pessoa que está endemoniada na minha casa. Aí Jesus falou, eu vou lá com você. Ele falou, não, senhor, não precisa ir, basta uma palavra sua. Não precisa do senhor ir comigo, eu sei que o senhor está lá, eu sei que o senhor está aqui, e que se o Senhor falar, se o Senhor liberar a palavra, irmãos, aí Jesus elogiou a fé daquele centurião, disse, nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. E hoje nós precisamos desse monte de coisa, né? Já pensou, irmão, se todas as pessoas que chegassem para Jesus falassem, Jesus, eu preciso de uma cura. Aí Jesus olhava e falava assim, nós vamos fazer uma campanha de 7 dias. Já pensou? Que coisa! Aí a pessoa que estava só cruzando com Jesus ali, que não tinha tempo de seguir ele, e ir na jornada dele, porque a jornada dele era extensa, como é que ia fazer? Pastor, eu estou errado em fazer campanha? Não, irmãos. Campanha era muito bom, ela só não é para a finalidade que nós fazemos ela. Sabe para que serve muito campanha? Propósitos, 7 dias de oração, 13 dias no monte, né? Fazer isso, fazer aquilo. Sabe para que serve isso, irmãos? Só para nos dar disciplina, uma disciplina que a Bíblia recomenda desde Gênesis e que nós insistimos em não ter. Só para isso. Deus recebe a sua campanha, sabe por quê? Porque Deus sabe que de outra maneira você não tem coragem.
colocar 7 dias em oração na presença dele. Aí ele permite a necessidade, a aflição, você corre, faz o propósito, aí no propósito você obedece. Por quê? Porque você ainda não crê direito, a sua fé não é aperfeiçoada, você não entendeu ainda que é só dobrar o joelho, e às vezes nem dobrar o joelho dá tempo. Esses dias meu filho, que foi para Londres, foi embora e resolveu assim de uma hora para outra. Eu já disse aos irmãos aqui como foi. Aí um dia ele ligou, eu tinha chegado demodiado, estava ruim, minha esposa correndo, fazendo a comida para mim, e eu estava deitado lá na cama, porque quando eu chego muito ruim, com dor no peito, dor no corpo todo, eu deito lá na cama, eu fico um pouco deitado. Aí o telefone tocou, era ele. Ô pai, tem uma notícia ruim para dar para o senhor, eu peguei Covid. E aí assim, bateu aquele desespero, eu falei, meu Deus do céu, meu filho está lá longe, não tem ninguém, porque só tem uns amigos lá, uns conhecidos. E aí aquele desespero de pai, eu pensei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí conversei com ele, me explicou, eu falei, meu filho, olha, faz isso, o pai pegou, a mãe pegou, nós tivemos cuidado assim e tal, e fiz as recomendações, e aí desliguei o telefone. Na hora que eu desliguei o telefone, pastor, eu abaixei a cabeça, do jeito que eu estava deitado, eu abaixei a cabeça assim e fui orar por ele, que ele pediu oração. Quando eu abaixei a cabeça e fui orar, o Senhor me deu uma visão, na hora, irmão Paulo, na hora, eu nem tinha orado. O Senhor me mostrou ele deitado na cama, em repouso, a namorada, a esposa dele, do lado, e 2 anjos vinham e sentavam, um do lado dele, do lado esquerdo, e outro do lado direito, e aí o Senhor falava comigo, lembra do que a minha palavra diz sobre os anjos? Eu levantei a cabeça assim, assustado, atônito. Na hora, pastor Pio, eu me lembrei do texto de Hebreus, porque os anjos são espíritos ministradores, enviados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração na hora? Luiz, seu filho está debaixo das minhas mãos, por causa da sua oração e da sua esposa, por causa das orações que a igreja tem feito por ele. Meus irmãos, me bateu um descanso assim, eu falei, Covid não vai levar meu filho. Outra coisa pode levar, mas Covid não vai. Aquela certeza, aquela fé, segundo a palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que crer no Senhor, puramente no Senhor, parar com essas coisas que ficam atrapalhando, dando uma visão errada de quem é Deus. Nós demoramos muito a compreender quem é Deus. A parábola do filho pródigo mostra, o filho mais velho, ele vivia com o pai, ele trabalhava para o pai, viveu a vida inteira lá, mas ele não conhecia o pai que ele tinha, e aquele pai simboliza o próprio Deus. Quando ele foi reclamar para o pai dele olhou para ele e falou assim, meu filho, você não está entendendo, não é, pastor? Ah, pai, mas eu trabalho há tantos anos com o Senhor, nunca fiz nada, nunca gastei seu dinheiro, o Senhor nunca me deu um cabrito para me sacrificar, agora vem esse teu filho aí, o Senhor mata justo o bezerro cevado. Aí o pai amorosamente, como o próprio Deus, chega e fala para ele, meu filho, você não está entendendo. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você não está entendendo ainda, Deus. Tudo que eu tenho é seu. Sabe por que eu nunca te dei nada, meu filho? Nada, eu nunca passei nada para o Senhor, não, porque tudo que eu tenho é seu. Aos Efésios, o apóstolo Paulo diz, com Cristo Jesus nós recebemos toda a herança de Deus. Tudo que é de Deus é nosso. Nós não conhecemos esse Deus. Nós conhecemos um Deus que nós precisamos ficar mendigando, unhando, batalhando, provando coisas para Ele. Não, meus irmãos, Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Deus conhece nossas limitações, nossas fraquezas, mas Ele já determinou nos amar e cuidar de nós. Aleluia! Sem desespero, sem aflição. É só dobrar o joelho e crer somente nele. Segunda coisa, a nossa fé precisa se apoiar mais no elemento da impossibilidade do que da possibilidade. Sabe o que é uma fé verdadeira, irmãos? É aquela fé que você olha assim para o negócio, está tudo impossível, é impossível, mas Deus falou com você que vai fazer. Aí no seu coração e principalmente no seu espírito passa a ser possível. Porque Deus fala ao nosso espírito,
Fé que crê num negócio possível, numa coisa possível. Não, isso não é fé. A fé verdadeira é o que crê no impossível. Olha o que Paulo fala aqui no final do versículo 17. Ele diz: a saber Deus, o qual vivifica os mortos. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Vamos ser claros. Esse negócio de vivificar os mortos, ressuscitar o morto, trazer à vida, a existência de novo que já morreu, irmãos, isso é impossível. É ou não é? Sejamos sinceros, irmãos. Quando o médico vai lá e faz os exames, esse aqui já vai lá e emite o atestado de óbito. Não é impossível, irmãos. Como que pode uma pessoa já morta reviver? Pois o apóstolo Paulo está dizendo aqui, aquele que vivifica os mortos. Abraão cria num Deus que fazia o impossível. É impossível para nós? É, mas para Deus não. Acaso haveria para Deus alguma coisa demasiadamente difícil? Se foi Deus quem deu a vida, se é Deus que determinou o fim dela, o que é para Ele trazê-la de volta? Paulo está dizendo aqui, olha, a fé de Abraão era uma fé que cria, ela tinha o aspecto da impossibilidade. Quer crer de verdade? Aprenda a crer no impossível. E o possível? O possível nós mesmos fazemos, irmão. Ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Quer construir uma casa? É possível, você pode construir. Trabalha, ganha dinheiro, consegue dinheiro, vai lá, paga alguém para construir, você constrói sua casa. Mas e se você não tem nada, se você não tem um recurso, e Deus vem e fala para você assim, eu vou te dar uma casa. E aí, como é que você faz? Você tem 40, 50 anos de idade, nunca teve dinheiro. Se Deus falar para você assim, eu vou te levar em 3 continentes para você conhecer, e aí você tem uma doença que não te impede, ela não te permite sair da onde você mora, como é que você faz? Só tem uma saída, você tem que crer. Crer de verdade é isso, irmãos. Nós estamos crendo em muita bobagem, coisa que nós mesmos podemos fazer, e aquilo que nós temos que crer, que é o impossível, nós não cremos. Às vezes nós olhamos assim e não conseguimos crer. Pois deixa eu te dizer uma coisa: quer ter uma fé como a fé de Abraão? Aprenda sobre o elemento da impossibilidade. Quando Deus chegar e te prometer e falar alguma coisa sobre a sua vida, pode ter certeza que o que Deus falou tem a ver com impossibilidade. É o impossível. Terceira coisa que nós precisamos, se nós quisermos ter a fé de Abraão: a nossa fé precisa ser capaz de crer em esperança contra a esperança. Está acabando meu tempo. Textinho complicado esse aqui, né, irmãos? Como que a gente crê em esperança contra a esperança? Existem várias explicações para isso aqui, mas eu particularmente creio que é o seguinte: existem 2 tipos de esperança operando em nosso coração. Sempre 2 tipos de esperança: a esperança humana e a esperança espiritual. Muito importante isso aqui. A esperança espiritual é a que o apóstolo Paulo disse que Abraão creu. Em esperança. É esperança espiritual. Qual que é a base da esperança espiritual? É a esperança fundamentada no que Deus falou. Guarde isso para a sua vida. Como é que funciona a esperança espiritual dentro de mim? Ela é fundamentada no que Deus falou. O que Deus falou para a igreja? O que Deus falou para você? O que Deus manifestou como promessa na sua vida? O que Deus combinou com você? Em cima disso está a sua esperança espiritual. Ela é inabalável. Ela não morre, ela não acaba. Por quê? Porque quem lançou a palavra foi Deus. E a esperança humana? A esperança humana, infelizmente, ela acaba. A esperança humana acaba. Dizem que a esperança é a última coisa que morre, né? Em algumas pessoas é uma das primeiras a morrer, mas o fato é que ela morre. Por que o texto aqui diz que em esperança Abraão creu contra a esperança? Porque Abraão tinha uma esperança espiritual dentro do coração dele,
mas na vida, como ser humano, ele tinha outro tipo de esperança, uma esperança que já estava morrendo. Por que estava morrendo? Porque Abraão estava envelhecendo, Sara estava envelhecendo, o corpo estava mostrando para ele que ele não podia ter mais esperança. Irmãos, cá entre nós, vamos ser sinceros, né? De novo, eu gosto de sinceridade. Medida do possível, né? Sempre bom, com sabedoria, com amor, sinceridade. Irmãos, vamos ser sinceros. Para as mulheres, principalmente, Deus chega para uma irmã aqui que tem 19, 20 anos, que tem problema, não pode ter filho, e Deus fala assim: eu vou te dar um filho. Maravilha! Ela vai crer até lá uns 40, 50 anos, né? Quando cessar todos os costumes, que ela não puder mais, aí o que vai acontecer com a esperança dela? Vai acabar. Por quê? Porque a esperança dela é baseada nos fatores físicos, humanos, visíveis, palpáveis. Mas a esperança espiritual não. E olha como Deus é caprichoso, irmãos. Deus é caprichoso. Tem que ter fé para aguentar Deus. Tem que ter fé, irmãos. Vocês já observaram que no livro de Gênesis, quase todas as mulheres da promessa eram estéreis? Ô Deus caprichoso. Fator da impossibilidade. É o elemento da impossibilidade. Se Deus chegasse com uma moça jovem, forte, saudável, tudo em ordem, tudo, eu vou te dar um filho. A mulher pode até ter ousadia de olhar para Deus e falar assim: não, senhor, o senhor não vai me dar não, eu vou fazer. Eu e meu esposo, nós vamos fazer. Agora chega para uma mulher de 70 anos, com o ventre amortecido, chega para um homem de mais de 75 anos e diz: eu vou te dar um filho. E detalhe, Abraão, esse filho vai ser uma grande nação, e todas as famílias da terra serão benditas no nome desse homem. Aí precisa de fé. Aí precisa de fé. Última coisa que eu quero deixar aqui, que nós precisamos tomar cuidado. Irmãos, se nós quisermos ter a fé de Abraão, nós não podemos enfraquecer na fé. Diga para o irmão aí: você não pode enfraquecer. Por que muitas pessoas enfraquecem na fé? Já estou entregando o microfone. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa fé é para um momento. Nós estamos desenvolvendo uma fé em nós que é para um momento, é para uma coisa. Funciona mais ou menos assim: eu preciso de uma bênção, corro lá em Deus. Eu preciso de uma outra coisa, vou para a oração. Preciso de um determinado bem, um favor de Deus, eu corro para o jejum, eu vou ler a palavra, eu busco a Deus. Mas a fé de Abraão não. A fé de Abraão era para uma jornada. A fé que Abraão tinha é para a vida toda. Não dependia dos elementos visíveis, não dependia das circunstâncias. A fé de Abraão era para andar com Deus. Foram 25 anos, desde o dia que Deus fez a promessa a Abraão, até o dia que ela se cumpriu. A Bíblia diz que Abraão já era de quase 100 anos, quando Sara engravidou. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. Na carta aos Hebreus, o escritor diz o seguinte: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não tendo ninguém maior do que si mesmo por quem jurar, ele disse a Abraão: Abraão, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Sabe o que esse verbo quer dizer aqui? Abençoando, multiplicando. Ele estava dizendo para Abraão: Abraão, a promessa que eu tenho para você é para longos dias, é para muito tempo. A fé sua tem que ser uma fé que te capacite a andar comigo a vida toda. Aí o texto diz que Abraão, fundamentado nessa fé, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo. Abraão não tinha dúvidas. Não essas dúvidas que a gente tem corriqueira, né? Porque tem dois tipos de dúvida. Tem a dúvida que é falta de informação adequada, e tem a dúvida por incredulidade. O texto aqui diz que Abraão, ele não sofria com a dúvida por incredulidade, ele cria, Deus falou com ele, Abraão estava certíssimo que aquele que lhe prometeu era poderoso para cumprir. Meus irmãos, nós precisamos dessa fé hoje, a fé de Abraão, não essa fé que fica nos movimentando a correr atrás das coisas, mas uma fé que nos faça capaz de andar com Deus. Se é daqui 2 anos, vamos andar até 2 anos. Se é daqui 10, vamos andar até 10.
Se é para uma jornada, vamos para a jornada com Deus. Fé verdadeira nos leva a andar com o Senhor. Não a ficar buscando a Deus por causa disso ou por causa daquilo. Pastor, mas eu posso buscar? Pode. Vamos buscar de pé. Pode buscar. Teimosinho? Pode buscar. Pastor, se eu estiver precisando de uma bênção, eu posso buscar por essa bênção? Pode, mas não se acomode a isso. A sua fé tem que ser uma fé que te capacite a dizer: Deus, o Senhor me fez uma promessa, eu estou debaixo dessa promessa. Se durar 1 ano, eu vou ficar aqui crendo no Senhor. Se durar 5 anos, eu vou ficar aqui crendo no Senhor. Se durar 20 anos, eu vou ficar aqui crendo no Senhor. Porque eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. E pela fé, meu Pai, no Teu santo nome, no Teu poder e na pessoa que o Senhor é, nós declaramos, meu Deus, que todas as bênçãos do Senhor estão sobre nós e que nós estamos guardados pela Sua palavra, pelo Seu Espírito e pela Sua presença em nós. Pai, nos fortaleça a cada dia mais e não nos deixa duvidar da Sua promessa, em momento algum, sob circunstância nenhuma, em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém.